nossa alma canta ao Senhor, a nossa alma engrandece ao Senhor. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente Olá, graça e paz. Este é o momento em que nos reunimos para orarmos juntos. Eu vou apresentar daqui a pouco as necessidades de oração e gostaria que você estivesse intercedendo, que você anotasse e que levasse estes pedidos a Deus em todos os seus momentos de oração. Mas antes eu quero lhe dar uma palavra. Nós temos vivido dias conturbados em relação a igrejas, principalmente igrejas evangélicas, em função
da decisão de fecharem os prédios das igrejas, das instituições religiosas, a fim de evitar aglomeração, para que não aumente a possibilidade de contágio. E eu tenho encontrado pessoas crendo e falando que nós estamos vivendo um momento de perseguição religiosa. Como seu pastor, eu quero lhe dizer que nós não estamos sendo perseguidos. O que tem havido é um movimento de intolerância religiosa. E, infelizmente, este movimento tem como protagonistas os evangélicos. Há uma falta de respeito para com a vida humana. Eu, particularmente, acredito, e sei que muitas pessoas da nossa igreja sabem que é importante, neste pico da pandemia, estarmos resguardados em nossos lares e só sairmos quando absolutamente necessário. É por isso que nós não temos feito aqui na IBVA reuniões presenciais. Né? É importante observar que as regras, as leis são para todas as religiões. Protestantes, católicos, budistas, espíritas. Não é apenas para um grupo. Nós não estamos sendo perseguidos porque somos evangélicos ou por causa do evangélico. A religião, a igreja, tem que se submeter às leis, quando as leis forem justas. Deixa-me dar um exemplo. Aqui na nossa igreja nós temos extintores, nós temos saídas de emergência. Os bombeiros vêm a cada 2 anos aqui fazer uma vistoria se nós oferecemos condições de segurança. Isto não significa que nós estejamos sendo perseguidos como igreja. Nós estamos instalando elevador para cumprirmos as leis, as regras de acessibilidade. Então, da mesma forma como nós estamos fechados para evitar contágio, para que levemos morte para outras pessoas. Igreja é lugar de vida, não é lugar de morte. A igreja está funcionando. A igreja está aberta. Nós continuamos trabalhando aqui. Pessoas estão trabalhando, estamos realizando obras na igreja, estamos instalando elevador. Nós distribuímos cestas básicas. Nós temos feito encontros para as pessoas virem buscar o leite. Nós continuamos dando aconselhamento. E este vídeo que nós transmitimos 2 vezes por semana revelam que nós temos plena liberdade para procurarmos e levarmos o evangelho a outros lugares. Temos que ser criativos em tempos tão difíceis. Outra coisa, a igreja não é prédio. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus afirmou que os verdadeiros adoradores não têm que adorar aqui ou ali. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. Eu estou sentindo falta das reuniões. Eu sinto falta de rir com as pessoas, de ouvi-las, de abraçá-las, de poder tocá-las. Sinto falta dos encontros. Mas nós estamos vivendo um período excepcional. Então, eu gostaria que você não entrasse nesta conversa, neste âmbito de intolerância que estamos patrocinando. Seja um agente da paz. Cumpra as leis. Se as leis forem boas e justas, não há porquê nós deixarmos de segui-las. Jesus disse: dai a César o que é de César, a lei o que é da lei, e a Deus o que é de Deus. Nós nunca deixaremos de obedecer a Deus, de desobedecer a Deus para obedecer aos homens.
Mas o assunto que nós estamos vivendo, o período que nós estamos vivendo, não tem nada a ver com isso. Tá bom? Guarde esta palavra no seu coração. É uma pastoral aqui da nossa igreja. Bom, olha só o que diz Jeremias 17, de 7 a 8. Eu abençoarei aqueles que confiam em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Então, vamos esperar a bênção do Senhor. Se você confia no Senhor, então você não tem que se preocupar. Deixa eu apresentar os pedidos. O Leandro Castro, que é meu primo, ele pede que estejamos orando pela sua esposa, Inácia, que vai passar por mais uma sessão de quimioterapia, uma quimioterapia muito forte. Então que Deus esteja guardando e protegendo a Inácia. O Leandro agradece a vida dos seus pais, o Gio e a Maria Antônia, que receberam a segunda vacina da Covid, como outras pessoas aqui da nossa igreja. E o Leandro também agradece a Deus pela vida do Gustavo. Nós pedimos por ele na quarta-feira, ele ia buscar o resultado do teste da Covid e deu negativo. Que Deus abençoe o Gustavo. A Valéria Ribeiro pede por Ademir, Meire e Inácia, que estão em tratamento de câncer. E pede também pela Camila, Vanice Valério, Vanice da nossa igreja. Ela esteve internada com a Covid, nós não ficamos sabendo, mas ela já está em casa. E a Valéria também pede pelo Paulo, todos eles, para que eles tenham plena recuperação, e por aqueles que tiveram perda em família. A Gorete Fernandes pede que Deus conceda que Deus abra portas para que todas as pessoas sejam vacinadas e console o coração dos familiares daqueles que morreram. A Cristiane Carvalho pede orações por um amigo de trabalho que perdeu a sua esposa vítima da Covid e que agora este seu amigo está internado por causa da Covid, e pede também pelo Lincoln, o pequeno filho do casal. Deus conforte esse coração. A Eliana Fichernes pede que Deus continue abençoando a saúde da sua família e de toda a IBVA, e agradece pela provisão e cuidados de Deus para com cada um de nós. O Adivaldo Donegatti pede oração pelo presbítero Márcio Pinto Neto, da sua igreja. Ele está em recuperação de cirurgia de estômago. Pede pela irmã Angelina, que já foi aqui da nossa igreja. Ela perdeu seu esposo recentemente e está passando por um processo de depressão. E Adivaldo também pede pelo irmão Luciano Varga, Covid, pela recuperação completa. A infecção está cedendo, mas ele ainda está internado. A Josélia Sátiro pede por todas as famílias brasileiras, para que Deus nos livre de todos os males. A Ana Carvalho pede oração para o Marcos, que está no hospital com Covid. Nós fizemos esse pedido na quarta-feira. E pede para Sueli e pelo Márcio. Que Deus esteja no comando, abençoando estas pessoas. O nosso irmão José Gomes pede oração para que Deus abençoe uma negociação que ele vai fazer amanhã, segunda-feira. A Iva pede oração pela vida do Mário, que está internado com o Covid. Mário já esteve conosco na igreja, já frequentou a nossa igreja, esposo da Silene. Então que Deus esteja abençoando o Mário ali naquele hospital. Pede pela Silene, que é a esposa do Mário, e pela Marjorie e Camille. Estão todos com Covid. Note, a família toda com Covid. Mas a esposa e as filhas do Mário estão se tratando em casa.
A IVA também pede pelos profissionais de saúde, da qual ela faz parte, estão trabalhando com plantões de 36 horas, pois quando um colega enfermeiro é contaminado, toda a equipe fica sobrecarregada. Ela pede oração pela saúde emocional dos profissionais de saúde, de ter que participar junto aos médicos, né? E em que eles devem investir. Não dá para salvar todos, ela está dizendo. Falta mão de obra, estrutura física e por aí vai. Olha que coisa triste, meus irmãos. Ela clama por misericórdia de Deus, que Deus nos livre deste mal. O Hércules Alcântara continua pedindo oração pelo pastor Wilson, da Igreja Batista Alemã, que nesta sexta-feira precisou ser internado para melhor cuidados da Covid, mas ele está no quarto. E também o Hércules agradece a Deus por mais um ano de vida do Mauro Ferraz, que é um grande amigo, já foi também da nossa igreja, hoje está lá no Mato Grosso. E também pede por Edivaldo, que é um primo lá de Londrina, que completa mais um ano de vida. A Solange Martim agradece pela melhora do seu cunhado, o Adalto Sanches, que também foi da nossa igreja. Parece que ele está com um problema no fígado, mas está melhorando. Deus esteja abençoando nosso querido Adalto, a Sueli. A Elisa Artuso pede oração pelo tratamento do seu neto Rafael e por todos os que sofrem nos hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. O Laércio Barbosa pede que Deus continue abençoando a sua família, os nossos empregos, que Deus abra uma porta de emprego para aquelas pessoas necessitadas, para que eles possam colocar comida à sua mesa. A irmã Irineia Moraes pede pelo seu cunhado, que se chama Ageu, está entubado com a Covid-19. Deus tenha misericórdia do Ageu. E eu continuo pedindo pelo pastor Júlio Paulinelli, que continua internado com a Covid-19. Vamos orar. Feche os seus olhos, abra seu coração a Deus. Ore se tudo dependesse de você, da sua oração. E espere, crendo que tudo depende de Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração agora e oremos. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento santo em que estamos na presença do Santo dos Santos, nós estamos diante daquele que nos fez, que conhece cada célula do nosso corpo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que não faz nada por engano, aquele que tem um propósito para as nossas vidas. Pai, nós estamos orando, porque cremos no Teu poder, cremos que o Senhor nos ama, cremos que o Senhor se interessa por nós. O Senhor está aqui comigo, está com cada pessoa que nessa hora Te busca em espírito e em verdade. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Ó Deus, aperfeiçoa a nossa fé, ajuda-nos a esperar em Ti, a esperar na Tua vontade. Pai querido, visita quantas pessoas enfermas, quantas pessoas com Covid-19, pessoas queridas que amamos, que conhecemos, com as quais já nos relacionamos. Visita os hospitais, meu Deus. Coloque a Tua mão sobre cada enfermo, para a Tua honra e glória, Deus. Abre portas, dá-nos criatividade para que surjam recursos de remédios, de pessoas que possam servir. Ser, ó meu Deus querido, ser com os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras e tantos outros que têm se desdobrado, mas estão cansados, ó Deus, em função de tanto trabalho. Renova as forças dessas vidas para a Tua glória, Pai. Ser com os enfermos e com os enlutados, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão sentindo dor, pessoas que vão passar por cirurgias. Muito obrigado a Deus, porque apesar de tudo, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos livrado. Estende a Tua mão sobre o nosso país, estende a nossa mão sobre os nossos governantes. Tem misericórdia do Teu povo, Deus, porque nós dependemos de decisões que são tomadas pelos nossos governantes. Ó Pai, sê com os desempregados,
Sê com aqueles que estão passando por necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a ser um instrumento de bênção na vida daqueles que estão passando por problemas emocionais, problemas materiais, pessoas que não têm do que comer, ó Deus. Obrigado por aqueles que têm ajudado, que têm doado, Senhor, para a cesta básica. Pessoas têm sido abençoadas aqui através de cada uma delas. Toma nossas vidas nas suas mãos. Toca, Senhor, nos nossos corações. Abençoa, Senhor, cada lar, cada pessoa neste momento. Visita poderosamente, em nome de Jesus. Amém. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Não sublime sublime. é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Ele levanta. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus. Nome bendito. É o nome de Jesus. Nome mais santo, 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 santo. nome mais puro, Nome sublime, bendito. é o nome de Jesus. Meu nome, Jesus. Jesus, Meu nome é glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compare ao teu. sobre todo nome. Toma, Senhor, em adoração.
Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5:22. Quero ler esse pequeno versículo com vocês para meditar em uma palavra. Gálatas 5:22 diz assim: Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Mas o fruto do Espírito é paz. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento e nesse instante quero te pedir por paz, ó Pai. Desejamos que o Senhor venha com tua paz sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre esse Brasil, ó Pai. Que o Senhor traga paz, que o Senhor leve paz, que o Senhor traga amor, que o Senhor leve felicidade, bondade, benignidade e domínio próprio para todos que precisam e padecem, ó Pai amado. Ó Pai querido, nesse momento, clamamos pelo Brasil, ó Pai. Clamamos pelas nossas cidades, pelas vidas que realmente estão partindo agora nesse momento. Essa oração que fazemos nesse instante é de clamor, é de pranto, é de necessidade. Precisamos de Ti, Jesus. E te pedimos que o Senhor traga paz em cada coração que me acompanha e que assiste esse culto, essa celebração, ó Pai. Te agradecemos por tudo nesse momento e nesse instante, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, quando eu estava escrevendo esse sermão, me deparei com uma triste notícia. Morreu mais gente do que nasceu em 12 das 50 cidades brasileiras. E essas cidades que foi noticiada, né, foi o Rio de Janeiro, Natal, São Bernardo do Campo. E o excesso de mortes pela pandemia ameaça fazer todo o país ter mais óbitos do que nascimentos em abril. Não estamos vivendo um tempo fácil, meu irmão. Eu tenho lido notícias de amigos queridos, pastores queridos que faleceram diante desse vírus. Eu tenho orado por gente enferma, gente desempregada, gente que está agora passando por uma grande crise financeira, casais em processo de divórcio, empresários que estão beirando a falência. Todos estes pedindo e clamando por paz. É verdade que minha paz em certos momentos fica abalada e eu oro a Deus pedindo por respostas concretas, por ações concretas, palpáveis, para viver o hoje e o amanhã, e às vezes nós não obtemos isso. Obtemos simplesmente o silêncio. E atemorizados, perplexos, ficamos questionando e perguntando: para que, Deus? Para que passar por isso? Por que viver isso? E Deus simplesmente, com o seu silêncio e com o seu amor, nos embala como um neném e cuida de nós, né? Mas é importante entender e viver uma vida de paz. Muitos têm clamado e têm realmente implorado a Deus por paz. E nessa noite eu quero falar sobre como ser verdadeiramente humano. Um ser que é verdadeiramente humano tem o seu coração repleto de paz. Tem o seu coração inflamado em paz. A oração de muitos nessa semana, nesse mês, nesse ano que passamos, né, de 2020 para 2021, foi para que houvesse paz, para que tudo voltasse ao normal, ou voltasse como tudo era antigamente, né? E paz, para mim, quero definir para você, paz é mais do que somente
é mais do que simplesmente uma ausência de guerra. Paz é lutar contra tudo aquilo que nos aterroriza, física e espiritualmente. Tudo que nos aterroriza é um mestre no controle da nossa mente. Aterrorizar. Daí que surgiu a palavra terroristas, né? Ou terrorismo. Terroristas são aqueles que matam pouquíssimas pessoas, mas ainda assim conseguem aterrorizar bilhões de pessoas e sacudir estruturas, governos, poderes, estados. O movimento de aterrorização do terrorismo é um movimento que paralisa, é um movimento que remove a nossa paz. Por exemplo, desde 2001, todo ataque terrorista tem matado cerca de 50 pessoas na União Europeia, tem matado 10 pessoas nos Estados Unidos, tem matado 7 na China, e no total, no mundo, 25 mil. Em contraste, a cada ano, acidente de trânsito mata cerca de 80 mil europeus, 40 mil americanos, 270 mil chineses, o total 1,25 milhões no total. Observa como é discrepante, como destoam os números. Um movimento terrorista é um movimento teatral que chama atenção devido ao alarde, devido ao medo que ele problematiza. Por outro lado, vemos que as mortes também, por outros fatores como acidentes de trânsito, como a diabetes, como a poluição, continuam também exponencialmente matando e matando demais pessoas. Mas isso não está no radar das nossas notícias, da mídia, daquilo que realmente importa. O terrorismo é uma estratégia diabólica que espera mudar os seus planos e os seus pensamentos através do medo. Nós ficamos paralisados quando uma notícia que nos atemoriza, uma notícia que nos paralisa, chega sobre nós. Nós ficamos estagnados e começamos a questionar sobre tudo e todos. Começamos até a questionar se nós temos uma vida de qualidade. O terrorista é como um jogador de cartas. Não sei se você já jogou cartas, né? Mas o terrorista é aquele que está com as cartas ruins, está com uma mão ruim e tenta te convencer a reembaralhar todo o jogo porque ele está muito melhor que você. Ele não tem nada a perder e por isso ele ganha com o blefe. Você perde porque ficou inseguro diante do jogo que você tinha em mãos. E essa estratégia ela é sempre adotada por facções muito fracas que não são capazes de infligir em você e em mim danos permanentes. Porém, não ache que esses movimentos terroristas eles são inofensivos. Eles não são inofensivos, eles são terríveis. O objetivo do terror é tirar a sua paz. E quando o diabo ele retira a sua paz, a consequência que vai haver no seu coração é a confusão, é a desesperança, é o pânico, é o medo, é a incerteza, é a depressão, é a melancolia, é a resignação, é tudo isso que acontece sobre você e sobre mim. Quando nós não temos paz, tudo nos preenche. Uma falsa notícia, um vício, um Deus falso. Precisamos de algo para saciar a paz que está realmente em falta em nossos corações. O cristão aterrorizado, quando está realmente perdido em suas angústias e aflições,
usa da sua força contra qualquer situação e ele vai desencadear uma tempestade de ações, ele vai falar coisas que ele não queria falar, ele vai agir como ele não queria agir, ele vai machucar pessoas que ele não queria machucar, e quando ele olha para trás ele percebe que ele fez tudo errado porque ele estava sem paz. Tudo isso por causa de um movimento aterrorizador que chegou sobre você e sobre mim. Quando temos essa falta de paz, tudo dá errado, tudo vira imprevisto, tudo se torna inseguro. Aquele piso firme, sólido, rígido, começa a quebrar e você começa então a patinar, se sente inseguro ao andar em caminhos que você já conhecia e você agora não conhece mais. E essa é a estratégia do terrorismo, é o medo. É a narrativa principal, o medo que chega sobre você e sobre mim. É o pânico que ele consegue infligir para nos ver desesperançados, sem esperança, atemorizados com o amanhã. Satanás tem como principal estratégia incutir o medo no seu coração, a fim de tirar a sua paz. E é por isso que o diabo ele se parece com uma mosquinha tentando destruir uma loja de porcelanas. Já viu isso já? Quando uma mosca entra numa loja de aquelas xícaras de porcelana, a mosca ela não tem poder para mover uma única xícara. Mas quando ela entra na orelhinha do boi, do touro, aquele touro incomodado, raivoso, invade aquela loja de xícaras de porcelana e destrói tudo. Tudo por causa de um mosquitinho que tirou a paz daquele touro. Foi isso que aconteceu após o 11 de setembro, por exemplo, em 2001, quando a gente viu extremistas islâmicos incitarem o touro americano a destruir a loja de porcelanas do Oriente Médio. A gente deve entender que toda ação que realizamos sem paz é problemática. Tome cuidado, quando a gente perde a paz, a gente perde a esperança de dias melhores. A palavra paz, no original do Novo Testamento, do grego, ela afirma o seguinte: paz é estabelecer paz. Paz é viver em paz. Paz é ter paz. Paz é fazer a paz. No Antigo Testamento, vamos ver que a palavra no hebraico é shalom. E esse shalom que a gente vai ver não é tanto o antônimo, não é o contrário de guerra. Ela está mais relacionado a uma ação correta diante de determinadas circunstâncias. O que eu quero dizer é, nós devemos lutar pela paz, batalhar para que a paz permaneça em nosso meio. Entender esse aspecto nos faz entender e compreender, segundo Samuel 11:7, quando vemos Davi conversando com os seus soldados. Entender isso explica também quando vemos Israel batalhando contra Jericó, contra os caldeus, contra a Síria, contra a Babilônia, contra a Grécia. É por isso que nós percebemos que a paz, na verdade, não acaba se tornando um antônimo de guerra, mas acaba se tornando uma ação de proteção, porque fazemos paz, estabelecemos a paz. É como nós devemos, então, observar os estudos que foram dados anteriormente, no domingo e na quarta-feira, Assim como o amor é uma constante luta contra a indiferença, porque o contrário de amor não é ódio, O contrário de amor é indiferença. Assim como a alegria também é uma constante luta contra a melancolia e a tristeza, a paz não é uma ausência de confronto. A paz é uma luta contra tudo aquilo que nos aterroriza. A paz é uma luta contra tudo aquilo que nos paralisa. A paz é uma luta contra tudo aquilo que nos deixa
atemorizados. Isso é importante de se entender. Em Juízes 6:24, Gideão prepara um altar e escreve nesse altar: Javé é paz, Jeová Shalom. E a gente vai observar em Isaías 48:18 que a palavra Shalom e justiça, Tzadaká, elas estão muito conectadas, porque a paz somente virá quando houver justiça. E a justiça, consequentemente, trará paz. Essa visão, que está clara e muito bem explícita para os judeus e para os cristãos do primeiro século, deve também estar clara para você nesse momento. Você somente vai ter paz quando você lutar por justiça, quando você acreditar no que é certo sobre a ótica da palavra de Deus. É a partir desse movimento de desejar viver em paz que nós estaremos então em constante alerta. Existe uma palavra que é bem interessante em 1 Pedro 5,8, que diz assim: estejam alertas e fique vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8 diz isso. Perceba esses dois aspectos que realmente explicitam o que significa paz. Estar alerta e ficar vigiando. Em outras traduções, na Revista e Corrigida, você vai ler que sede sóbrios e vigilantes. No original, a gente vai ver que essas duas palavras se referem a estar calmo, controlado, moderado, em estado de paz. E mais, em estrita atenção, observando com cautela, tomando cuidado, para que, por causa da negligência, nenhuma calamidade destrua o seu lar. Paz é estar calmo, controlado e moderado, mas em estrita atenção, em vigia, estando alerta para que nada destrua o seu lar nem a sua vida. O poeta Marcelo Yuca, o cantor do Rapa, ele já cantou em canções que a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. É estar em alerta, porque a gente não sabe de onde vir, de onde pode vir aquilo que vai nos aterrorizar. Ezequiel 3,17 diz assim: ó homem mortal, eu estou pondo como vigia. Em algumas traduções você vai ler atalaia, para a nação de Israel. A palavra atalaia tem para nós também um significado muito interessante. É um soldado que espia, é uma sentinela que permanece em vigilância, observando tudo, acompanhando tudo e guardando a paz da cidade contra os ataques. O fruto do Espírito nos garante paz, mas a paz não significa um estado de paralisação. A paz não significa um estado de inércia. A paz significa um estado de alerta também, viu, meu irmão? E é por isso que o atalaia, ele guarda e avisa a cidade do terror eminente. Estar em paz nunca foi uma ausência de guerra, mas um contínuo estado de alerta ao terror eminente. Por isso que eu afirmo que caminhar em paz nos leva a entender que a vida cristã é repleta de alegrias e de desafios. Nós não podemos ficar parados, devemos estar em constante alerta, orando, perseverantes, atentos, calmos, serenos e atentos. Em João 20:19, eu quero ler essa passagem com vocês, porque ela é bem interessante. Eu quero ler com vocês porque ela vale assim para a gente compreender um aspecto muito bonito do que Jesus nos ensina sobre paz. João 20 diz o seguinte: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Deixa eu te situar aqui para vocês recordar dessa passagem maravilhosa. Estamos aqui
no momento da ressurreição de Jesus. Cristo ressurgiu e apareceu para os seus. E nesse momento observamos que os corações dos discípulos estavam aterrorizados, estavam com medos, porque a porta estava trancada. E não era à toa, porque eles sabiam que os líderes judeus, os fariseus e todos os sacerdotes, né, que estavam realmente localizados estrategicamente para prender todos os discípulos de Jesus, estavam perto. Eles então, sem paz, atemorizados, com medo, afligidos, trancaram as portas. E Jesus chega e no meio deles diz que a paz esteja com vocês. É interessante observar por que as portas estavam trancadas, né? Primeiro, para acentuar não somente o medo daqueles discípulos, mas também para acentuar a natureza milagrosa de Jesus. Provar que seu aparecimento era real. Só Jesus poderia mostrar as mãos e o lado. Assim os discípulos foram obrigados a confirmar que o Senhor ressuscitado é o Senhor crucificado. É muito interessante também observar que Jesus, ele afirma para eles, né, com uma saudação, paz seja convosco, né, a paz esteja com vocês. Para todos aqueles que estavam alertas e atentos àquela frase de Jesus, a gente observa que Jesus, antes da cruz, prometera deixar para eles a sua paz. Isso está em João 14, 27. E embora seja uma palavra comum, paz seja com vocês, era também um termo abrangente para denotar o bem-estar absoluto que caracterizaria o povo de Deus, uma vez inaugurado o reino de paz de Jesus. A paz de Jesus também, ela também é um complemento da frase mais bela que lemos na cruz. Está consumado. Quando lemos a palavra está consumado, devemos entender que está pago o pecado de vocês. Vocês estão livres da condenação. Não há mais o que temer. Não há mais o que se preocupar. A paz chegou. Vocês estão livres. Vocês estão realmente comigo agora, nesse momento. A paz chegou para você também, meu irmão. A paz chegou para nós. Por isso que nós não devemos temer. Aquilo que realmente era mais cruel e mais severo sobre a minha e sobre a sua vida, Jesus Cristo pagou na cruz. Por isso nós temos paz. Por isso nós temos onde descansar. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, não sei se você já percebeu, mas ele sempre afirma, paz seja convosco, graça e paz. É dessa maneira como nós também nos recebemos e cumprimentamos a todos os irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. A paz de Deus, ela é fundamental para entendermos que o reino de Deus é um reino de eterna paz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Um coração cheio de paz também nos enche de esperança. Quem tem esperança não permite que o terror embarace a paz concedida pelo fruto do Espírito. A esperança, uma das 3 grandes colunas da fé cristã, juntamente com a fé, o amor, traz aos nossos corações um verdadeiro otimismo. Só quem tem paz tem esperança para enfrentar a vida com esperança. E somente o cristão pode considerar a vida e a morte com serenidade e tranquilidade, com paz. Perceba como é que isso se conecta à esperança e à paz nesse momento. Veja, pois, em que consiste essa esperança. Eu quero falar com vocês aqui alguns pontos que realmente mostram o que consiste da paz. É a esperança, primeiro ponto, da ressurreição dentre os mortos. Isso também está escrito em Atos 23:6. Eu quero ler com você rapidamente. Atos 23:6 diz assim: sabendo Paulo que alguns membros do conselho e dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmão, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos.
Observe que o cristão é um homem que está caminhando não para a morte, mas para a vida. Por isso que ele tem paz. Porque a morte não é o abismo do nada, mas é o portão do horizonte. 2. É a esperança da glória de Deus. Em Romanos 5:2 a gente vai ler um negócio também, uma coisa bastante interessante. Romanos 5:2 diz assim: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. A esperança e paz de que já não veremos a glória de Deus na nuvem ou em espelho, mas veremos face a face. 3. É a esperança da justiça. Gálatas 5:5. Gálatas 5:5 diz o seguinte: mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Esperamos receber a justiça que Deus nos prometeu. Observe como a esperança ela é fundamental nesse sentido, porque também ela anseia pela justiça. E a justiça nada mais é do que reparar aquilo que estava quebrado, reparar aquilo que estava incerto, reparar aquilo que estava injustiçado. E finalmente a esperança é a esperança de salvação também. Eu gosto de uma citação de Rupert Brooke que diz assim, a poesia, né? A minha ida está segura, secretamente armada contra todos os esforços da morte. Segura, apesar da perda da segurança, segura onde os homens caem, e se estes pobres membros morrerem, mais segura ainda. Nós temos uma segurança, meu irmão, que é a segurança da salvação. E mais, temos também esperança da segunda vinda também triunfante de Cristo. Em Tito 2:13 a gente sabe que a segunda vinda de Cristo é real e está a caminho do alvo, por isso que nós temos paz. E finalmente é uma esperança porque ela também está preservada nos céus. Entenda, meu irmão, nós temos paz porque cremos em um Deus soberano. Temos esperança porque um dia o Espírito nos encheu de paz e por isso que nós somos verdadeiramente humanos. Que você leve essa paz e seja completado pela paz de Deus. Não tenha medo do amanhã, não tenha incertezas, porque Satanás ele tem essa estratégia, te aterrorizar, para que você possa esquecer da sua salvação, esquecer-se da sua esperança. Coloque no seu coração a paz que o Espírito te deu e confie, porque a vitória é do Senhor em nome de Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde. Paz e bem, meu irmão. Graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu
eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, posso ver, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas. Posso ver a luz, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás